Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Haja Luz. É uma honra tê-los novamente por aqui. A minha oração é que essa breve reflexão que eu quero compartilhar com você hoje possa falar ao seu coração de maneira muito simples e de maneira muito clara, e que através dessa verdade que está contida nas Escrituras, nós possamos ter a nossa mente renovada e sermos transformados, em nome de Jesus. O título da nossa breve reflexão hoje é um anseio pela eternidade. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe, nós temos o costume, a tendência de buscarmos preencher o nosso coração com tantas coisas que o mundo oferece, mas que por mais que a gente cada vez mais se alimente dessas coisas, sempre existe um vazio que fica. E esse vazio, conforme a gente observa aqui claramente em Eclesiastes, ele só vai ser preenchido de fato no coração do homem por essa eternidade, sabe? E João, capítulo 17, verso 3, diz o seguinte: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui nós observamos claramente que o nosso coração, a nossa vida só vai ser preenchida por uma pessoa, Jesus Cristo. Sabe por quê? A vida eterna, que é esse anseio que nós temos em nosso coração, ela não diz respeito a um lugar, mas ela diz respeito a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele, somente Ele, pode nos satisfazer, pode fazer com que nós venhamos transbordar. Só Ele tem a alegria plena, a felicidade verdadeira. Só Ele tem o amor para mim e para você, o amor verdadeiro, o amor real, o amor sublime. Somente em Jesus. E a vida eterna, ou seja, nós sermos totalmente preenchidos, completos, sabe aonde é? É nele. Só em Jesus, porque só Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. É interessante que Pedro aqui estava falando para os irmãos que eles eram escolhidos, que eles eram estrangeiros, que Deus os conhecia de antemão e já tinha escolhido eles, e que sobre a vida deles Deus já tinha destinado o Espírito Santo para que santificasse as suas vidas e eles fossem obedientes e fossem purificados pelo sangue de Jesus. Sabe? Jeremias capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe o que eu aprendo aqui? É muito interessante isso. Eu tenho certeza que você já fez alguma viagem. Eu amo particularmente viajar. Mas é muito interessante que, por mais que a gente desfrute desse momento da viagem, nós sempre queremos retornar para o nosso lugar de aconchego, de conforto, um lugar onde a gente se sente muito bem, que é a nossa casa. Não tem lugar melhor. Por mais que a gente, às vezes, sim, precise viajar, precise desfrutar desses momentos, é muito bom, mas nada se compara do que voltar para casa. É algo surreal, sabe? E aqui Pedro está dizendo para mim e para você: nós não somos daqui. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui apenas de passagem.
Deus já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. E Ele nos escolheu antes mesmo de já estarmos nesse mundo. Nós somos dele. Não tem outro lugar que vai nos preencher. Não tem outro lugar em que a gente possa viver completamente satisfeito. Não existe. Esse anseio pela eternidade, que é o que a gente está conversando, que é o que a gente está aqui mergulhando um pouquinho, se encontra nele. Sabe? Esse anseio pela casa, pelo lugar, é nele. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, somente Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são o motivo pela qual nós não somos consumidos. E Pedro traz aqui que por causa dessa misericórdia, ele nos faz nascer de novo. Ou seja, a regeneração. A Bíblia fala que se nós não nascermos de novo, nós não seremos salvos. Mas não é nascer voltando para o ventre das nossas mães, mas é nascer do Espírito. E é interessante que aqui em 1 Pedro, esses versos 3 e 4, traz algo muito importante, muito especial para nós. Por causa dessa grande misericórdia do Senhor, por causa dessa grande misericórdia que nos dá a oportunidade de sermos regenerados, ou seja, de nascermos de novo, nós temos duas grandes situações aqui importantes que acontecem na nossa vida quando nós nascemos de novo. Primeiro, a esperança viva. No mundo existe um ditado popular que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Mas o que costumo dizer e crer é nesse versículo bem aqui que nós acabamos de ler, que diz que a nossa esperança é viva. Ele venceu a morte e nada mais pode nos separar do seu amor. Outra coisa que, por causa da misericórdia do Senhor e por causa desse nascer de novo, nós podemos desfrutar da herança. 1 Pedro aqui está dizendo que nós temos uma herança. No Evangelho de Mateus diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Na terra há herança. Os tesouros que aqui adquirimos, eles tendem a acabar, eles têm fim, mas o que fazemos para Deus e a herança que Ele destinou a nós é eterna. Essa nunca vai ser destruída. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sim, nós temos a garantia do novo nascimento e da herança que iremos desfrutar eternamente. Mas até lá, nós passaremos por provações e dificuldades. O que foi que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas isso se deve para mostrar o quanto a nossa fé em Jesus é valiosa e importante. Aquilo que vem fácil, se perde facilmente, mas aquilo que conquistamos, com garra, determinação, foco, perseverança, damos muito mais valor. E a nossa fé é valorizada demais por Deus. Deus, Ele nos dá a salvação de graça, é pela graça.
mas para que nós mantenhamos essa salvação, nós precisamos nos doar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos render, nós precisamos negar a nós o nosso eu, para que Ele habite em nós e reine em nós, para que a sua vontade reine em nossas vidas. Então, nós estamos aqui de passagem. Nós temos um anseio pela eternidade. Nós temos um anseio por Jesus, porque a gente já entendeu que quem é a eternidade é Ele. Não é simplesmente um lugar, mas é o próprio Jesus. Mas precisamos entender que durante a nossa trajetória aqui, as lutas vão acontecer, as dificuldades também vão acontecer. Mas nós precisamos olhar como Deus está vendo. Meu filho, minha filha, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, é para saber se essa fé que você tem dentro de você de fato é valiosa, de fato é importante. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é pela fé em Cristo Jesus que nós temos a salvação. Então, essa fé ela é necessária. É necessário sermos provados. É necessário sermos moldados durante toda essa trajetória, durante todo esse percurso, durante toda essa caminhada. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: E por fim, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da nossa fé é Jesus. Fixemos os olhos nele até o último dia da nossa vida aqui na terra, ou então até que ele volte, já se a gente não partir antes. Então, essa é a minha mensagem para você nesse dia. Que você entenda que nós não nascemos para viver aqui. Nós estamos apenas aqui de passagem. Que você entenda que absolutamente nada que esse mundo te ofereça vai te preencher. Absolutamente nada. Mas Jesus vai te preencher. Porque Ele é completo. Então, é essa reflexão que eu queria compartilhar com você. Que Deus abençoe a sua vida. E até um próximo episódio. Tá? Um forte abraço e fiquem com Deus.